Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma resenha aqui pro canal. Então assim, gente, antes de começar a falar sobre o livro e qual livro será, né, que vamos comentar aqui, eu gostaria de informar que eu estou bem feliz com o andamento do canal, porque desde o início do ano, um dos tópicos, né, das minhas metas anuais, que eu gostaria que fosse mais produtivo aqui pro canal, seria a entrega de mais resenhas, né, mais leituras de livros e mais, consequentemente, resenhas aqui pro canal. E isso está se realizando de uma forma bem boa, né? Tá tendo bastante sucesso, eu tô gostando bastante de trazer as minhas percepções, a minha impressão e contando, né? Relatando um pouco da história junto com a minha opinião. Acontece o seguinte, que vai continuar dessa forma. Eu tenho como prioridade aqui no canal trazer resenhas. Outros vídeos aleatórios também virão, né? Com temáticas, com tags, com vlogs, diferentes formatos de vídeo, mas a minha prioridade é trazer realmente resenhas aqui pro canal. Sem mais delongas, o livro que eu quero trazer aqui, conversar com vocês, falar a minha opinião sobre ele e comentar um pouquinho como é a história, é A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Esse livro era para eu ter lido em agosto, se eu não me engano. Acredito que sim, em agosto, por aí. E só que eu acabei não lendo, dei uma atrapalhada, peguei um pouquinho depois. Era uma leitura coletiva com a livraria aqui da minha cidade, que eu sempre comento pra vocês. Então, alguns livros que eu estou trazendo aqui como resenha são livros lidos com a nossa equipe ali, né? Já faz uns 2 encontros que eu não acompanho, mas mesmo assim eu estou lendo os livros e estou trazendo aqui a resenha pra vocês. A história Cabeça do Santo é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da autora. Socorro Acioli, ela é uma jornalista, escritora, e nada mais, nada menos, como é conhecida e como ela também detalha aqui, nos agradecimentos dela, que ela foi uma ex-aluna de Gabriel Garcia Marques. Inclusive, uma parte dessa história, o Gabriel Garcia Marques chegou a ler e ficou muito entusiasmado e por isso ela quis dar a continuidade. Infelizmente, ele veio a falecer um pouco antes de ela acabar publicando o livro, mas a dedicatória dela foi primeiramente para ele. Em respeito e em admiração por todas as obras e todo o trabalho que esse homem, que também era jornalista, fez, né? E deixou tantas obras maravilhosas. Então, pessoal, a história vem trazer a vida de Samuel, que é um homem que está iniciando a sua vida adulta. Samuel, no caso, não conhecia o seu pai. Ele foi criado pela mãe. E assim que a sua mãe estava na beira da morte, ela solicitou a ele que ele fosse procurar pelo seu pai. Eles moravam em Juazeiro. E ela pediu para ele para que fosse em busca do seu pai, conhecer o seu pai, perdoá-lo toda a ausência e todo o sofrimento que causou tanto para a vida da mãe dele, quanto para ele mesmo, né? Sem pai, sem educação, né? Sem aquele aconchego paterno. Enfim, ele vai para Candeia. Acho que é Candeia o nome, deve ser. Eu acabei esquecendo, tá, gente? Eu li esse livro faz umas 2 semanas que eu terminei de ler esse livro. E não, faz mais de 2 semanas. E acabei esquecendo o nome da cidade, mas é Candeia, tá? Eu acho que é. Se não for, eu vou corrigir aqui na edição do vídeo. E no caso, ele partiu pra essa cidade, só que ele não tinha ninguém lá. Ela, inclusive, a mãe dele, inclusive, relatou que havia a avó dele e o pai, então ela sabia somente o primeiro nome. E não conhecia, não sabia mais nada do pai, né? No caso, o pai e a mãe dele tiveram uma relação muito curta, mas o pai dele prometeu retornar para que pudessem casar e ter o próprio filho. Ele tinha o conhecimento de que a mulher estava grávida, então ele iria retornar, na cabeça dele, ele iria retornar para poder dar uma vida decente, né? Para a nova família que iria se formar. Acontece que ele não retornou e passou muito tempo e ele foi atrás desse pai, né, depois da morte da mãe. O que é bem interessante já trazer aqui, é que já é o princípio do realismo mágico que a autora vem trazer, vem falar, é que todas as mulheres da família da mãe dele já sabiam o dia e o momento que iriam partir, dessa pra melhor. Já sabiam
a data da sua morte. Então, todas elas se preparavam. Então, aqui ela relata bastante e é um pedaço de um realismo, e é um pouco de um realismo mágico, né, gente? Porque na vida real, quem é que sabe o dia de sua morte, né? Seria tudo mais fácil. Ou não, né? A gente soube pela nossa anterior resenha das intermitências da morte, porque às vezes o saber demais da nossa vida, do nosso destino, às vezes isso acaba atrapalhando. Mas nessa história ela não vem, né, remendando todas as dificuldades e percursos que essas mulheres passavam simplesmente por saber do dia da sua morte. Simplesmente elas sabiam, elas se preparavam naquele dia e elas partiam. E ficou por aí. Então ela acabou partindo e ele acabou indo pra Candeia. E chegando lá, ele não foi recebido tão bem assim, nem pelos moradores dessa cidade, que a princípio estava muito abandonada, havia casas abandonadas, fechadas. E depois a gente vai mais pra frente descobrir que, inclusive, dentro de algumas casas haviam corpos de pessoas que se definhavam ali devido a uma maldição daquela cidade. No caso, ele chega em Candeia e ele vai direto pra casa da avó dele. No caso, a avó dele não o recepciona bem, diz que não conhece nem o neto, enfim, não recepciona e não deixa nem ele entrar da porta pra dentro. O que que acontece? Ele, né, com fome, com sede, com frio, cansado, ele vai entrar pra floresta novamente, vai tentar sair da cidade e vai se deparar, ele vai acabar se deparando com uma caverna, né? E aí ele vai passar a noite ali. E a partir daquele momento ali, ele vai começar a escutar algumas vozes de algumas mulheres, como se fossem romarias, né? Como se fossem pedidos mesmo, uma oração. E ele vai em cada canto daquela caverna, ele vai ouvir uma oração. E entre elas também vai acontecer de ele ouvir uma canção diferente, que nunca tinha ouvido antes. E aí, passa a noite, vai passar a noite, e durante o dia, que tudo é mais claro, tudo é mais visível, ele acaba percebendo que o lugar que ele acabou repousando na noite passada se tratava de uma cabeça de um santo, né? Que justo esse santo se chama Santo Antônio. Ele vai ficar muito intrigado, mas é ali que ele pode se esconder, é ali que ele pode residir e que não tem outro local para ele viver. Ele vai ficar ali até ele achar realmente, finalmente, o seu pai. E naquele pensamento dele, do que fazer e de tudo mais, uma pessoa, uma criança entra dentro da caverna com algumas revistas explícitas. E quando ele se depara que ele não está sozinho, ele acaba tentando se desvencilhar, tudo. Enfim, gente, numa conversa bem legal, que o diálogo da escritora é muito bom. Ela escreve os diálogos de uma forma bem excepcional. Diante daquela conversa ali, eles se tornam grandes amigos e vai ter uma parceria ali, né? Eles têm até uma certa data para Samuel, que diante de todo esse percurso que ele teve, ele acabou se machucando e ele precisava, né, de atendimento médico, né, precisava de cuidados, e esse menino vai trazer alimento, vai de uma certa data até uma certa data, que é a próxima consulta do médico que vem à cidade. Ele vai cuidar, né, do Samuel. O nome do menino é Francisco. Acabei esquecendo de falar sobre o nome do menino, mas o menino se chama Francisco. E eles vão ter essa amizade, essa cumplicidade, parceria. O menino vai acabar trazendo alimento, vai estar tratando ele, né, da melhor forma possível, até chegar a data em que o médico da cidade vai estar fazendo consulta, né? E no meio desse percurso todo, no meio dessa história toda, né, desse desenvolvimento, Samuel vai falar para o Francisco que ele ouve essas orações e que, como ele não conhece ninguém na cidade, o Francisco acaba acreditando nele, porque ele é um recém-peregrino na cidade, não conhece ninguém, ninguém conhece ele. Então, como que ele saberia de algumas coisas, de alguns nomes, sem ter a descrição ou que alguém conte pra ele, né? Então, Samuel de primeira já sabe que tudo que ele está falando ali é real. Então, eles vão acabar pregando uma peça para uma das mulheres. E lembrando, gente, todas as orações que as mulheres fazem, porque, lembrando, é o Santo Antônio, então todas as orações têm a visão para o casamento, né? Querem arranjar o seu príncipe encantado, querem casar, querem fazer com que certa pessoa se apaixone por elas. Então, tudo... Todas as orações têm a finalidade de arranjar um casamento, um parceiro. Então, entre elas, vai acontecer o casamento, porque eles vão preparar, né, esse embaralho todo.
E daí, gente, depois de todo esse acontecimento, que ele vai dizer que realmente é o santo, né? Samuel vai ser conhecido como um mediador entre o santo e a cidade e as mulheres. Ele vai ficar famoso, ele vai, né, ter mais parcerias com o próprio pai do menino. Vai vir também um outro padre que, no caso, não estava mais presente em Candeia, porque diante de uma maldição da cidade, né, acreditavam que era uma maldição, ele se afastou da vila. Ele vai retornar, vai ter outras pessoas, inclusive o radialista da cidade também. Então ali eles vão se juntar e vão acabar fazendo uma parceria para ganhar dinheiro, né? Ganhar seu dinheiro, ganhar reconhecimento e também vender algumas coisas. Fizeram camisetas, fizeram santos, imagens. Aí o Samuel acaba falando muita coisa que não é. E nesse meio tempo, além das vozes, ele continua ainda lembrando e ouvindo as canções que um certo alguém canta e ele está lá ouvindo. No caso, o que eu achei bem interessante nesse livro é que ele vai trazer a realidade, fora essa história, né, e todo o realismo mágico, ele vai trazer a realidade do que é uma fofoca, né, em cidade pequena. Como que a notícia, seja ela verdadeira ou não, ela corre muito rápido. Então, quando a gente se depara com uma informação, independente se ela é certa ou errada, ela corre muito rápido. Então, para chegar até nós, a gente tem que ver se realmente aquilo dali é verídico. Mas aqui na história é tudo muito rápido. E também o que eu achei bem interessante a autora mencionar aqui são as características de personalidade dos personagens, o caráter, os princípios, porque nem o próprio personagem principal ele tem um caráter digamos, genuíno, né? Ele tem os seus defeitos. Todos eles têm defeito, desde o menino menor até o personagem que menos aparece nessa história. Então, todos eles têm muitos defeitos, e então isso faz com que nos transporte para a história e nos torna peças também importantes para a história, porque nem sempre o nosso pensamento é genuíno, né, gente? Cá entre nós, a gente não é perfeito, né? A gente pode contar uma fofoca, a gente pode falar o que realmente não deve, a gente pode mencionar sobre a vida de alguém e a gente não tem tanta certeza se isso realmente aconteceu. São tantas coisas, gente, que se a gente parar pra pensar, a gente não deveria fazer, mas a gente acaba fazendo, porque é de praxe, né, gente? É o nosso dia a dia, a gente quer contar uma história, a gente quer falar de alguma coisa, e o certo seria você não ter nada pra falar e mesmo assim fala? Não, não é o correto, mas mesmo assim a gente passa por isso. A gente muitas vezes é o alvo de fofoca, é o alvo de algo que está acontecendo e que muitas vezes a gente nem faz ideia do que está acontecendo, mas também a gente pode estar no meio desse olho do furacão e estar transportando uma informação que às vezes não é tão verídica assim, não é tão genuína. E por isso que a gente tem que cuidar, porque as notícias correm muito rápido. E aqui ela vem trazer bastante sobre essa parte. Assim, gente, o final da história teve umas amarrações muito legais, tá? Porque, querendo ou não, ele vai acabar descobrindo onde o pai dele se encontra, tá? Vão trazer também a história da maldição da vila, que é justamente por conta dessa cabeça. O que aconteceu? Há um tempo, há cerca de 20 anos atrás, né, antecedendo essa história, essa parte que a autora já está começando a contar, 20 anos antes, engenheiros e o próprio prefeito da cidade quis fazer uma homenagem a Santo Antônio e levar o monumento, a estátua, para um monte, para o lugar mais alto da cidade, onde poderia ser avistado. Acontece que colocaram, né, o corpo do santo, só que a cabeça dele teria que ser feito logo após. O que houve? O responsável pela obra acabou se ausentando do local e ele deixou por responsável disso um homem que sabia tudo sobre construção e tudo mais. Não era engenheiro, mas sabia tudo sobre isso. O que houve? Este homem achou por bem construir a cabeça, montar as peças da própria cabeça no chão e logo em seguida levantar essa cabeça e colocar no monumento, né, no corpo.
Só que depois da cabeça pronta, descobriram que o material era muito pesado. Quando é descoberto que essa cabeça não tem como ser retirada do chão, aí que o caos se instala na cidade. Vai acontecer um burburinho tremendo. O prefeito da cidade vai alegar que não tem mais recursos para fazer outra obra. E a cabeça vai ficar ali no chão e o corpo do santo vai ficar sem a cabeça. Então é isso, tá, gente? Essa aqui é a história. E o que eu achei bem interessante é que esta cabeça realmente existe numa cidade aqui do Brasil e a autora conheceu esse lugar. Então isso é mais interessante ainda, isso traz um sabor para a história muito melhor, né? Ela conseguiu fazer uma ficção através de uma coisa que já existe, então foi magnífico. E esse homem que foi responsável por essa façanha, né, que não deu tanto certo, ele acaba sendo procurado, ele acaba fazendo com que tenha que se esconder em algum lugar. O pessoal acaba achando, acreditando que ele ou fugiu, ou viajou, ou até mesmo acabou morrendo depois desse triste acontecimento. E a cidade foi se devaindo, né? Foi acreditando que Santo Antônio não estava mais ali entre eles, não estava mais querendo ajudar. Tanto é que a cidade proibia a todos de ter imagens do santo, porque acreditava que tinham entrado no esquecimento, né? Do santo. E aí é onde a história começa a ficar bem legal. Apesar de todo o contexto e o início e o desenvolvimento da história, aí começa a ficar legal. E a partir dessa parte que a gente vai vendo todos os nós sendo desfeitos. O grande spoiler, o homem que criou essa cabeça no chão é o próprio pai de Samuel. E aonde ele está, no qual todo mundo achava que ele havia morrido, fugido para algum lugar, sumido do mapa. Mas, na verdade, não. Ele está ali na mesma cidade, depois de tanto tempo. Ele se vê na obrigação de ficar sobre aquela maldição, mas ele se esconde, ao contrário de Samuel, que estava na cabeça do santo, ele se encontra dentro do corpo do santo. Então, quando ele é revelado, ele está um homem muito mal cuidado, sofrido por todas as etapas do tempo, e é uma coisa que a gente não espera. Então, após descoberta do pai de Samuel, ele, na verdade, ele é encontrado de uma forma, assim, bem triste, porque ele foi abandonado, né? Ele se abandonou, né? Ele foi esquecido, ele se fez com que fosse esquecido, tanto pela comunidade quanto por ele mesmo, porque ele foi achado de uma forma bem deprimente. Imagina, né, gente, 20 anos morando dentro de um corpo de um santo. Então, eu acho que é uma das piores formas da pessoa se sujeitar a um castigo, né? Sem nenhum tipo de contato humano, nenhum tipo de contato com nada, né? Apenas com ele mesmo e a natureza e tudo mais. Mas, enfim, ele descobre que o pai dele estava naquela situação, acaba conversando com o pai dele, acaba percebendo que nem tudo é da forma como ele imaginava. E depois disso, ele vai ter várias histórias e várias camadas, histórias essas de moradores que ainda continuavam ali, e que vai ser bem incrível também. E entre essas histórias vai trazer realmente o final e a descoberta de quem realmente é aquela voz da canção que ele ouvia desde o primeiro dia, desde a primeira noite, no caso, que ele passou a viver dentro da cabeça do santo, né? Ele vai descobrir o porquê. Ele vai acabar realmente realizando todos os pedidos da mãe dele e vai fazer com que isso o leve para a pessoa que cantava, né? Que cantava aquela canção. O livro termina aí. Claro que, por mais que ele tenha várias amarrações que finalizam o livro e o tornem coerente, tornem ele bom, excelente, acontece que, depois de alguns dias, eu acabei percebendo como uma leitora que gosta de tudo amarradinho, tudo explicadinho. Tem alguns pontos aqui que deixaram a desejar, não deixaram a desejar, mas no meu ponto de vista, tá, gente? Não que isso seja um pecado para dentro da história. Por exemplo,
como que essas vozes aconteciam dentro tanto da cabeça do santo quanto do corpo, porque na história também o pai do Samuel relata que tudo que o filho ouvia na cabeça do santo, ele também ouvia dentro do corpo, onde ele residiu durante 20 anos, né? Então, como que isso acontecia? Apesar do livro tratar de realismo mágico, mas essa foi uma indagação que eu criei, né? Que ficou meio assim que não deu pra entender muito bem. Outra coisa que talvez eu não tenha gostado muito da história foi realmente o final, a última página. Que é literalmente na última página que ele vai encontrar a dona da canção. E ali eles vão sentar e realmente ele vai entender que tudo que ele tinha que passar, desde a morte da mãe dele, para procurar o pai, para acender velas para Santo Antônio, para São Francisco e tudo mais, foi uma trajetória para ele conseguir descobrir e conhecer a mulher da vida dele, que no caso é a Rosário, a personagem que também ninguém mais ouvia falar, que se perdeu ou aconteceu algo com ela naquela época ali. Enfim, gente, a minha impressão que dá, assim, no meu entender, eu já vi várias obras de autores nacionais agora, principalmente. Eu não sei se é uma febre, ou não sei se é um tipo de escrita, não sei, que já é a terceira obra que eu leio. Eu acho que é a terceira obra que eu leio, mais ou menos nesse embalo, que todo o desenvolvimento da história é muito bom, que todo o percurso do personagem, ou dos personagens, ou até mesmo do enredo da história, independente do... Na verdade, não é independente do gênero, que é mais ou menos nessa base de ficção, é o primeiro realismo mágico que eu pego, mas os dois outros que eu li, que pode ser comparado como obras excelentes, mas que o final, pra mim, deixaram a desejar. Por exemplo, A Pediatra, que eu odiei o livro simplesmente pela quarta parte do livro, as 20 últimas páginas do livro, literalmente cagou com a obra, cagou com a premissa inteira. E o final foi tão simples, desmerecendo toda a obra. O segundo foi O Cozer das Pedras e O Roer dos Ossos, que também é uma história incrível, mas o final, gente, faltou coisas ali. E a terceira foi essa, que a história é incrível, mas o final ficou tão xoxo, que é uma história incrível, gente. É uma história muito boa, mas se realmente trabalhou com realismo mágico, ele só entregou aquilo ali no final. Então, eu gostei da obra, mas eu tirei uns pontinhos ali por conta da última página, literalmente por conta da última página. Devo me preocupar com essas minhas críticas? Eu acho que não, porque é a minha percepção de leitura, né? Mas é isso, tá, gente? O final deixou a desejar, foi muito xoxo, na verdade. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês concordam comigo, se já leram a obra e concordam comigo, deixem aí nos comentários. Se vocês não concordam com a minha opinião do final do livro, também podem deixar aí nos comentários. Eu prometo que eu vou entender e vou tentar responder a todos, como sempre respondo. E se caso vocês quiserem adquirir o livro, não leram ainda, mas se interessaram pela história, para conhecer um pouco da escrita da autora, que é excepcionalmente maravilhosa, impecável e digna realmente de ser levada em consideração, principalmente pelo mestre que a aconselhou. Eu deixo aqui na descrição do vídeo todos os meus links, tá? Tanto de compra de qualquer produto pela Amazon, como também dos livros que eu mencionar aqui nas minhas resenhas. Então, tá tudo ali na descrição, fiquem à vontade. Se vocês quiserem adquirir qualquer outra coisa também pelo link da Amazon, vocês não vão estar pagando mais nada, a não ser o valor da compra, tá, gente? E isso vai estar ajudando bastante aqui o canal. Espero que vocês tenham gostado da resenha e até a próxima. Beijos!